Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Antônio Carlos Valese, secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Estamos aqui hoje para fazermos um Bari Live à distância, mas extremamente importante nos dias atuais, que é sobre a saúde mental do paciente bariátrico em tempos de isolamento. Nós estamos com 3 psicólogas do mais alto nível aqui. Eu tenho certeza, são psicólogas extremamente com uma experiência muito vasta no atendimento do paciente, preparando-se para a cirurgia e no paciente já operado. Então, vocês vão usufruir bastante a experiência delas. Então, nós estamos com a Simone Marquezini, gostaria de agradecer, dar boa noite, minha conterrânea da Gélida Curitiba, né? Boa noite. Gélida Curitiba, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer tê-la aqui. Estamos com a Aida Franques, de São Paulo, um local que está com bastante casos de Covid, então certamente você vai ter muito o que falar para a gente. Boa noite. Boa noite, Valese. Obrigado. E a Michele Pereira, de Brasília, que é a responsável pelo núcleo de saúde mental da nossa sociedade, responsável pela grade do nosso congresso, que vai acontecer em dezembro. Seja muito bem-vinda, boa noite a você. Boa noite, doutor. Boa noite, minhas caras amigas, colegas e demais que estão participando, pacientes. Muito bom estar aqui. Obrigada. Bom, vamos começar. Então, nós temos uma transmissão pelo Facebook e pelo Instagram. E a missão que a sociedade me deu, uma missão que eu considero bastante difícil, porque ser mediador de 3 psicólogas desse nível aqui, eu me sinto avaliado o tempo todo, então eu prometo não atrapalhar e vocês ficar com a palavra o tempo todo, que na verdade todo mundo está querendo escutar vocês. Então, nós estamos vivendo realmente um período excepcional. Algo que nós esperávamos antigamente que fosse uma coisa idílica, viver com a família, fechado em casa, sem trabalhar ou trabalhar à distância. Parece que isso o que era um sonho transformou-se, talvez uma palavra pesada, mas num pesadelo, né, para muitas pessoas. Então, esses tempos são excepcionais, mas nós não podemos descuidar do corpo. Aquele paciente operado não pode se deixar levar por compulsões ou por desejos para perder a cirurgia, perder os resultados. Então, sobre isso que nós vamos falar e vamos começar inicialmente. Eu gostaria que cada uma de vocês fizesse uma introdução breve sobre esse período antes de nós passarmos realmente para as perguntas. Simone, por gentileza. Bom, o senhor até comentou a questão a respeito de realizar um sonho, né? Nem todo sonho foi feito para ser realizado. Realmente, alguns sonhos realizados, eles passam a ser pesadelo. Nós estamos vendo realmente esse excesso de tempo em casa e algum tempo ocioso, com falta de planejamento, né? E nós realmente precisamos de alguns rituais. Alguns rituais são necessários para que nós possamos organizar a nossa vida. Essa falta de ordem realmente se transforma num caos. E eu acho que nós estamos tendo que realmente nos haver com esse caos, com essa falta de ordem na nossa vida. Para as pessoas que já precisavam dessa ordem, por estarem até com o próprio corpo desorganizado, isso está sendo um desafio cada vez maior, realmente, como foi pontuado, né? Se eu já tenho alguma doença crônica, seja ela obesidade ou qualquer outra doença crônica, tem a ver com outros tipos de causa, além dessa doença, é um grande desafio, de fato. Não sei o que a Aida pensa ou o que a Michele pensa, mas eu penso que nós estamos tendo que nos confrontar cada vez mais com os nossos espelhos, né? Quer falar alguma coisa, Aida? Eu diria assim, que essa pandemia é uma coisa totalmente nova, impactante na vida de todo mundo, para todos nós, né? Ninguém no Brasil, né, no nosso país, passou por alguma coisa parecida, né? Então, isso nos pegou a todos de surpresa, né? A nós todos, não só os pacientes operados, mas a todo mundo, né? E, com certeza, tudo isso que a gente tem vivido nos afeta, né? Afeta a nossa saúde física e mental, né? Então, é um momento muito especial, um momento onde nós devemos estar atentos,
olhar para nós, como profissionais da bariátrica, olhar para os nossos pacientes, estarmos mais perto deles para poder orientá-los, ajudá-los, né, nesse momento realmente difícil para todo mundo. Michele? Bom, quero aproveitar um pouquinho o que a Simone falou, porque para muitos pode ser uma avaliação de um momento de crise, até porque a gente está falando dessa ruptura que a gente teve com a nossa rotina, com o nosso trabalho, né? E o Dr. Valese falou dessa questão ligada ao sonho e o pesadelo. Então, para muitos, sim, vem como uma crise esse momento todo, mas a gente também tem algumas pessoas que trazem outras construções e até revisitando, por exemplo, rotinas com a família, coisas muito boas e construtivas. Então, claro que é uma crise que também traz oportunidades, também traz coisas boas, e que a gente vai tentando ver como que a gente mesmo lida com isso e como que a gente ajuda as pessoas a lidarem com esse processo todo. É isso que nós vamos conversar. A Aida estava dizendo aqui, quando nós não estávamos ainda na transmissão, que ela está já 100 dias sozinha. Então, o que, Aida, o isolamento traz do ponto de vista psicológico para uma pessoa que está tanto tempo sem um contato com o meio externo e com outras pessoas? Olha, Valéria, realmente eu estou há mais de 100 dias, desde o dia 14 de março que eu não saio de casa, né? Eu faço minhas compras por telefone, me trazem tudo aqui e moro sozinha. E eu estou surpresa comigo, realmente estou dando conta disso. Mas é claro que isso requer algum esforço, né? Se me falassem lá atrás que eu ia ficar 3 meses sozinha, fechada em casa, eu diria, não vou resistir, né? Mas o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível, né? A gente se adapta às coisas, né? Então, realmente, a maior dificuldade, a maior falta é o contato físico, é estar com os meus filhos, com os meus netos, com as pessoas que eu amo. Eu acho que esse é a maior falta que as pessoas sozinhas, principalmente as que estão realmente sozinhas em casa, sentem, né? Se você está com outras pessoas da família, então você tem a oportunidade de estar junto, de abraço, de afeto. Então, a pessoa que está sozinha, né, se vale do abraço virtual. Então, o contato com a família, com os amigos, com as pessoas queridas, através da internet, das mídias sociais, isso é fundamental. E ainda bem que nós temos isso. Acho que isso ajuda muito na nossa sanidade mental, né? Então, estabelecendo esses contatos diários com a família, combinar eventos juntos, vamos tomar um café juntos, você toma daí, eu tomo daqui, não só bater papo, mas, né, trocar, brindar alguma coisa, os aniversários que estão acontecendo, que a gente não está tendo oportunidade de comemorar junto, né? Então, comemora através virtualmente, né? Então, acho que a maior dificuldade que uma pessoa sozinha sente, a maior falta é realmente desse contato físico que nós todos estamos privados. Se a pandemia viesse 20 anos, Oi? essa pandemia viesse, imagina se essa pandemia viesse atrás. Me escutando? Se a pandemia viesse antes da era da internet, né? Você imagina como seria difícil. Seria muito difícil, né? Ô, Michele, a Aida falou da família, amigos. Você necessita, né? Por ser internet, a gente lida com isso. Agora voltou, doutor Valério. Voltou. É ruim aqui. Que pena. Está cortando um pouco aí, né? E agora ficou bom? Está melhor? Vem e volta, doutor Valese. Eita. Eu vou.
ver se melhorou aqui. O som está vindo. Michele, está me escutando, Michele? Estou ouvindo. Então, aí ela forçou muito essa família. Uma outra demanda nós temos nesta isolamento. Bom, vou ver se eu consegui pegar, né? A Ida trouxe uma questão relacionada aos impactos, né, desse isolamento. E a gente percebe, pelo menos assim, a prática, e até a literatura mesmo mostra que a gente vai tendo várias demandas diante desse momento, né? Que talvez a gente tenha outros contextos, por exemplo, eu tenho um pouco mais de proximidade na área hospitalar, então a gente tem, por exemplo, pacientes com internações longas, adoecimentos, né, que tiram esses pacientes do meio, né? Então a gente tem algum contato aí com relação, como a Ida falou, né? Não como a gente está vivendo hoje, o mundo inteiro vivendo essa pandemia, mas a gente tem aí algumas demandas que sejam do contato social, como a Ida falou, que seja do autocuidado, que talvez a adesão, né, ao segmento das orientações da equipe, que às vezes se perdeu, porque aquela rotina que existia, trabalho, família, aquela organização, às vezes até os lanches no cafezinho do trabalho, ou os momentos em família, enfim, isso impacta bastante, isso afeta nesse autocuidado. Então, eu particularmente, aí depois gostaria de, né, compartilhar aí com a Ida e a Simone também, tem pacientes que estão aí no pré-operatório, que estão buscando dar seguimento ao seu processo. Então, a gente teve a resolução do Conselho Federal de Medicina reforçando a importância de se manter a cirurgia bariátrica acontecendo, até porque nós estamos falando de doenças metabólicas como a obesidade, o diabetes, que tanto são agravadas, tanto são aí, né, o Covid aí como um agravante. Então, a gente tem essas pessoas procurando aí seguir ainda o seu processo. E a gente tem paciente que já estava, sei lá, às vésperas de operar, aguardando, e tudo isso veio, e aí vem a ansiedade da pandemia, mais o estresse, mais a preocupação se isso vai acontecer. E pacientes de pós-operatório buscando esse cuidado para conseguir cuidando de si. E isso vem com todos esses desafios, né? Que não só o nosso paciente tem, mas talvez agravado pelo medo de reganhar peso, ou medo de tá deixando de viver. Tem uma paciente particular que veio assim, puxa, agora que eu estava saindo de casa, agora que eu estava me relacionando, e agora eu estou isolada, como eu estava na época da minha obesidade. Então, são demandas que vêm surgindo e que a gente vai tentando ajudar o nosso paciente. Aí, se a Ida e a Simone puder falar um pouquinho sobre como está sendo. Já que você falou, Simone, o paciente falhou um pouquinho mais, mas eu vou engatar então na Michele para a gente dar continuidade. Eu até fui buscar um pouquinho de literatura, sabe, Michele, pela curiosidade em relação a isso, que, veja, 73% dos pacientes bariátricos, eles estão relatando perda de controle na alimentação nesse período, porque ficam mais expostos dentro de casa, e expostos muitas vezes à alimentação que antes não ficavam, porque hoje estão tendo que conviver muito mais com aquela exposição dos alimentos que o resto da família ficava exposta. Então, eles tinham uma alimentação mais regrada e hoje não tem mais. Então, eles ficam muito mais passíveis de perder o controle. Também, a literatura também fala a respeito do manejo das emoções e da autorregulação das emoções através da comida, né? Entre eles, o sentimento de vazio, que aparecendo muito nesse período de pandemia, né? O tédio, e outro sentimento que é referido também é o fato de manejar o estresse também através da alimentação. E nós sabemos que comer é uma ocupação, né? Quantas vezes a gente não ouve aquela frase, não tem nada para fazer, o que nós vamos fazer para comer?
Não deixa de ser um preenchimento do tempo e uma ocupação, né? Embora a gente fale brincando, mas o levantamento de garfo não deixa de ser um tipo de exercício predileto em grupo. Então, nós temos que perceber que, assim, eles ficam muito mais expostos a isso. E como você falou, né? Você mesmo mencionou, se o estresse já era um risco para eles antes da cirurgia, nesse contexto do medo, eles potencializam esse medo da recidiva do peso, isso fica muito maior. E hoje já está comprovado, né, que em termos de cérebro, quem convive com o medo crônico, a parte da amígdala do cérebro fica maior. Então, isso já é cerebral neles, né? É algo do estresse pós-traumático, quase, né? Então, eles convivem com isso diariamente. Então, é uma coisa que nós temos que ajudá-los, de uma certa maneira, a manejar esse estresse. Nós todos temos que manejar esse estresse, né? Não sei se a Ida queria comentar. E falando, né, sobre esse impacto do isolamento, né, na vida das pessoas, que realmente isso vai causar, a gente não sabe exatamente, né? A gente não tem essa experiência. Então, a gente pode se valer um pouco da experiência de outras situações de epidemia, de outros países que passaram por isso, alguns países em determinados momentos, né? E também da experiência da Ásia e da Europa, que já passaram pelo Covid antes de nós. Então, eles já estão publicando trabalhos, né, pesquisando e vendo esse tipo de coisa. Então, eu também busquei assim, na literatura alguma coisa e vi, assim, por exemplo, que eles têm, no Reino Unido, foi feita uma pesquisa e eles avaliaram as pessoas que já tinham histórico de transtorno psiquiátrico, né? E nesse grupo de pessoas mais vulneráveis, eles observaram que as maiores preocupações entre eles era com o impacto do bem-estar, né? Com o aumento da ansiedade, da depressão, do estresse e com pensamentos e preocupações e sentimentos negativos e com o impacto da situação financeira. Essa era a grande preocupação desse grupo, né? E eles concluíram, nesse estudo, que realmente esse momento proporciona um risco de um aumento grande na ansiedade, na depressão, em comportamentos autolesivos, muitas vezes com uma estratégia não saudável para lidar com sofrimento, com aliviar algum sentimento, né? E também com risco de suicídio. Sim. Então, nesse estudo do Reino Unido. E num outro estudo também deles, eles falaram sobre em 2003, sobre uma síndrome respiratória aguda, né, epidemia que eles tiveram, e que aconteceu lá, e eles viram que 50% das pessoas que adoeceram nesse período permaneceram com um estado de ansiedade muito elevado por muito tempo, né? Então, quer dizer, o impacto é grande, né? No estudo também em Wuhan, sobre epidemia, que foi publicado pela Lancet, com 5 mil participantes, eles viram que 80% das pessoas tinham uma exposição maciça a essas informações e notícias catastróficas e tudo isso, né? E aí eles pesquisaram a prevalência da depressão, da ansiedade, da depressão mais a ansiedade. E eles viram que 48%, quer dizer, quase metade dessas pessoas apresentaram transtorno de ansiedade, 22% apresentaram depressão e 19% apresentaram ansiedade combinado com a depressão. Então, somado a depressão desses dois grupos, dá mais de 40%. É muita gente. Né? É muita gente. E o grupo de pessoas que estava menos exposto o grupo que estava menos exposto a essas informações da mídia, né, das notícias catastróficas diariamente, várias vezes por dia, esse grupo apresentou um índice muito menor de ansiedade e de ansiedade combinada com a depressão. Sim, que já vão mostrando alguma coisa para a gente desse impacto, né? Sim. E falando de alguma coisa no Brasil, também um estudo que já foi feito com os psiquiatras brasileiros. Né? Eles entrevistaram psiquiatras de 23 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. E 50% desses psiquiatras colocaram que aumentou em pelo menos 25% a demanda das consultas deles. Eles foram procurados muito mais vezes, né?
e que 90% deles perceberam um aumento muito grande nos sintomas, né, um agravamento dos sintomas. Não sei se a Michele... Desculpe. Com histórico de transtorno psiquiátrico, que já estavam... Já existia? Já era corrente? Fora de tratamento, já estavam bem, tiveram recaídas, voltando ao tratamento, uso de medicamento. Então, com certeza, o impacto é muito grande, né? E o que se diz por aí, né, que depois que passa a pandemia, o que resta da pandemia são os problemas de saúde mental, né? Então, a gente tem que estar muito atento, cada um de nós, todo mundo, né, em se cuidar, em se preservar, para que possa passar esse período bem. Enquanto o doutor Valese... Conseguiram? Tive que trocar o dispositivo aqui. Me perdoe. Acho que é o medo das psicólogas aí, mas... Vocês estão recebendo de pacientes operados ou dos pacientes, assim, alguma queixa? Vocês estão percebendo que realmente eles estão sendo impactados diretamente e de uma maneira mais intensa por esse isolamento? Olá, Michele, você ficou... Então, a gente acaba falando, né, um pouco da experiência, né, de como está sendo. Eu atendo pacientes bariátricos e não bariátricos, né, também trabalho com psicoterapia, e hoje eu não conseguiria dizer qual talvez esteja sendo mais impactado. O que existem, eu acho que existem demandas comuns, porque a gente está falando de crise, a gente está falando de crise muitas vezes financeira, a gente está falando de crise porque a família está reunida, a gente está falando de problemas de relacionamento no trabalho, adaptação a tecnologias. Então, eu tenho percebido que há uma busca, mas que o nosso paciente, além disso, tem mais questões voltadas à questão do peso, do corpo, o medo. E, às vezes, ele vem até com a queixa, estou com medo de reganhar peso, ele está focado na questão, falando da saúde, a gente vai tentar buscar os motivos pelos quais o autocuidado talvez não está vindo. Aí a gente vai encontrando esses problemas aí, de maneira geral, que muita gente está passando, né, dentro desse contexto. Então, particularmente, eu não conseguiria dizer, não sei se a gente tem estudo para dizer qual é a população, né? Lógico que o nosso paciente ainda tem um medo por ser, né, essa preocupação por ser grupo de risco. Eu acho que... Simone, eu vou perguntar para você como prevenir, o que o paciente pode fazer para essa recidiva do peso, ou um resultado não satisfatório nesse período. Bom, o que a gente geralmente recomenda é assim, tentar dentro do máximo possível manter uma organização e um ritual, uma rotina, né? Então, pelo menos separar 1 horinha, 45 minutos para fazer um exercício físico, mesmo que seja em casa, porque nós sabemos que o fato das academias estarem fechadas, isso impacta muito, não só a questão da recidiva do peso, mas também do humor, porque o exercício físico é uma medicação natural, um medicamento natural que nós temos para o nosso humor, em função dos fatos, né, das endorfinas, dos neurotransmissores. Endorfinas, claro. Exato. Então, assim, dentro do possível, fazer um exercício físico. Hoje em dia tem vários, né? Nós temos aí os nossos colegas aí que estão sempre disponibilizando exercícios físicos para nós aí através da internet, né? Dentro do possível, manter também 45 minutos, que seja meia hora, um período de reflexão, de meditação, de leitura, e fazer realmente isso agendado, como se fosse uma rotina externa, mas manter isso internamente dentro de casa. Para quem faz psicoterapia, manter a agenda de psicoterapia com o seu psicoterapeuta através de um agendamento, né, realmente bem esquematizadinho, como se fosse algo que ele fizesse fora de casa, porém, através do recurso das mídias. Porque hoje nós temos as mídias, como foi dito aqui, e se nós não tivéssemos as mídias, né, nós ainda temos essa bênção de estarmos nesse momento de mídias. E eu prego muito a questão do mindful eating, que é o comer meditativo, que é comer em estado de atenção plena,
porque nós temos o hábito de comer rápido, mesmo sem compromissos. Então, nesse momento que nós não temos compromissos externos, de termos que nos deslocar, ampliar os canais perceptivos e manter a alimentação o máximo possível na boca. Depois que engole, foi. Né? Tentar aguçar as papilas gustativas, comer com menos pressa, já que nós estamos realmente com tempo disponível, então saborear mais, não só a comida, mas degustar mais os momentos da vida. E a família? Eu diria. Um papel importante nisso? A família tem papel extremamente importante nisso, principalmente em não disponibilizar alimentos que não são nutritivos, né? Eu costumo dizer que é mais fácil fazer a dieta num spa do que numa confeitaria, que você num spa, você não tem disponível alimentos tentadores, alimentos que não são ricos em nutrientes, mas são ricos em calorias. Então, não disponibilizar alimentos que não são nutritivos e, ao mesmo tempo, não oferecem nada a ninguém. Nós ouvimos algumas pessoas dizerem assim, mas eu tenho crianças. Quem diz que criança precisa de porcaria? As crianças também não precisam. As crianças precisam de frutas, precisam de legumes, precisam... E isso pode ser alvo de diversão. Não necessariamente comer fruta tem que ser uma coisa tediosa, irritante, ruim. Né? Pode ser muito divertido. Eu queria comentar, Valézia, a respeito de alguns facilitadores para o aumento de peso, né, durante esse isolamento. Né? Então, assim, o acesso muito fácil ao alimento, como a gente estava falando aqui, né? Então, passo pela cozinha, venho trabalhar passo pela sala, vou trabalhar no escritório, volto, daqui a pouco estou na cozinha de novo, então pego uma coisinha, pego outra, então o acesso está muito fácil. Né? A gente está comprando comidas mais industrializadas, que têm uma duração maior, para evitar sair muito, né, para o supermercado ou para pedir pelo delivery. Então, a gente está optando aquelas coisas mais perecíveis, como frutas, legumes e verduras. Já foi feita também uma pesquisa nesse sentido, caiu muito. Né? As pessoas estão comendo muito menos esse tipo de alimento porque eles se tornam perecíveis. Né? Então, o uso maior de alimentos industrializados. O fast food, então, de pedir, né? Então, os entregadores trazem. E aí, quando vai pedir o quê? Sanduíche, pizza, bolos, tortas e tal. Então, essa coisa da facilidade, já que a gente está precisando pedir, porque está trabalhando em casa, está sem tempo, ou aqueles que têm tempo de fazer, então, agora, sem ajudante em casa, está a própria pessoa fazendo sua alimentação, aí também vai fazer aquilo que gosta mais, vai fazer... E, de repente, passa a ter uma ingestão maior de alimento. Né? Facilidade do cafezinho da tarde, de você poder ir para a cozinha, tomar um cafezinho, de repente um bolo que está saindo naquela hora. Você começa a ter outras facilidades por estar dentro de casa. Por outro lado, mesmo que você tenha uma atividade física, que você procure ter essa rotina de atividade física, com certeza é menor do que aquela que se fazia antes. Sim. Né? Sim. E a nossa movimentação está muito diminuída também. Então, só a gente pensar de entrar e sair do carro, de andar alguns trechos, de subir e descer escada, coisas que a gente não está fazendo em casa. Então, nossa queima calórica está menor também. Né? Tá. E, por outro lado, as pessoas estão usando roupas mais confortáveis. Então, acaba não tendo muita noção. Né? Essa semana... Está aumentando, a cintura está aumentando. Uma paciente me falou que ela ficou quase 3 meses sem sair, usando moletom, leg, uma roupa mais confortável, e aí, quando ela teve que sair essa semana para fazer alguma coisa, foi colocar uma calça social, não fechou. E ela ficou muito assustada com isso, porque ela não tinha percebido que estava aumentando de peso. Então, não, mas aí foi a calça que encolheu aí. A calça que encolheu, né? A calça que encolheu. Diz que tem um bichinho no armário, né? Eu tenho uma pergunta para a Michele. Michele, qual é o sinal de alarme para um paciente saber que ele está desenvolvendo algum sintoma psicológico durante esse isolamento? Existe alguma coisa que ele possa perceber e se dar conta para procurar ajuda? Então, a gente diz que um deles é quando a pessoa realmente entra em sofrimento emocional. Se a gente for pensar,
a viver com ansiedade, avaliar uma situação como estressante, isso é algo natural. A gente até precisa dessas adaptações para se motivar, para se adaptar, então a gente vivencia isso o tempo todo. Então eu digo, só a percepção de estresse, só a ansiedade não é algo que a gente ainda entenda como alarme, mas uma vez que tem um sofrimento emocional, e inclusive esse impacto, não durmo à noite, só fico pensando, estou me sentindo muito irritado, sem tolerância, estou brigando muito, estou comendo muito, estou tendo aí realmente até efeitos, né, gastrointestinais, estou com dificuldades aí diversas, seja até no consumo de água, enfim. A gente vai olhando o sofrimento físico e emocional também. Agora, um paciente, a gente fala tanto que a gente pode ser resiliente, né? Viver uma situação dessa e se superar. Isso é algo que a gente tem e olha essa capacidade também. Mas, por outro lado, a gente tem que olhar, porque às vezes tem pessoas que passam por situações muito estressantes, de muita intensidade emocional, só que elas não sentem o sofrimento. E aí é um outro alerta que, às vezes, como ela não tem sofrimento, ela também não procura ajuda. Então, a família também, por outro lado, que está convivendo, que está ali também dividindo as angústias, as questões, também é um indicador importante, também pode procurar ajuda, também pode procurar esse apoio. Então, tem a percepção do sofrimento emocional, muitas vezes o físico, né? Até dores e tudo mais, e a família pode ser esse alerta de o quanto que não está natural aquele processo, aquela adaptação até aquela crise. Eu acho que você falou muito bem, vou continuar, já que o doutor Valese, pelo jeito, saiu de campo também, outra vez, eu vou engatar no que você falou. Veja, dores corporais têm sido muito relatadas em função do tempo em que as pessoas ficam ou no sofá ou na cama, por ficarem vendo séries, ficarem sem movimentação corporal, né? E outra coisa que tem sido muito relatada é a insônia. Isso tem aumentado muito. Por excesso de preocupação, porque as pessoas estão perdendo a sua função ativa, né? A sua renda, também porque nós não estamos, nenhum de nós, independente de sermos operados, não operados, termos doenças crônicas ou não, nenhum de nós convive bem com a falta de controle. Então, tudo que nos foge à mão, tudo que sai do nosso controle nos perturba muito. E nós todos, quer dizer, se nós pensarmos em termos de inconsciente coletivo, todos nós estamos convivendo com o que será? Né? Nenhum de nós sabe. Então, todos estamos num buraco negro que a gente não sabe o que será. Todos estamos tendo que nos confrontar com uma fé. E isso está nos mobilizando muito, né? A possibilidade de crer em algo maior que nos oriente. Então, isso também é muito útil para que dê uma apaziguada na nossa ansiedade, né? E o doutor Valese, inclusive, comentou, eu acho que até você, né, Michele, falou das pessoas que estavam se preparando para a cirurgia bariátrica e tiveram que interromper. Não é momento de desespero, é momento de se dar um tempo, continuar seu processo. Nós tivemos casos, inclusive, de pessoas que foram fazer, no momento de fazer a cirurgia agora, descobriram que eram Covid positivo, não puderam fazer. Né? Então, situações bem particulares deste momento. Então, saber que isso não quer dizer que não vai fazer, mas que vai chegar um momento em que isso vai passar e vai ser feito conforme o Simone, momento chegando. Já que você está falando, eu vou continuar com você. Nós temos uma ouvinte aqui, que é a Andrea Romani, e ela disse que ela está fazendo... A demanda por tratamento psicológico aumentou bastante nesse período, como vocês estão falando, e temos uma outra ouvinte que está dizendo que ela aumentou o peso nesse período e não conseguiu perder. É hora de fazer uma coisa muito rígida ou nós devemos ter uma rotina um pouco mais light nesse período? O que você tem a dizer? Veja, aí vai muito do perfil psicológico de cada um. Existem pessoas que só funcionam quando colocam limites altamente rígidos
colocam uma dieta estritamente regrada. E existem pessoas que não funcionam assim. Se colocar um limite muito rígido, elas extrapolam, elas não conseguem, elas entram em maior ansiedade. Então, na verdade, não existe uma dieta correta para todos. Existe para cada um modelo de acordo com o seu jeito de funcionar, né? Nós hoje pregamos muito um modelo de não dieta, para que cada pessoa perceba como se a própria pessoa funciona diante da comida. Mas a minha prática me diz que cada ser humano funciona de uma maneira muito particular. Na comida. Muito particular. Existem aqueles que, se são proibidos de comer doce, aí é que vão ter vontade de comer doce. E existem aqueles que, se são permitidos a comer doce, não vão ter limite diante do doce. Então, isso é muito particular de cada um. Mas isso vem cair exatamente como uma luva num comentário no Instagram de um ouvinte nosso que está dizendo que ele já apresentava uma relação um pouco de conflito com a comida antes desse confinamento, antes da pandemia. E agora, se já era uma relação conflitante, imagina agora, ele mesmo fala que está com muito, muito problema. Como a Ida disse, né? A geladeira está ali perto, o bolo está assando no forno, então isso é um convite, né? Não é mesmo, Aida? E as coisas também... e a sim, tendência sim. também é que tudo seja exacerbado nesse momento, né? Se ele já tinha essas dificuldades, com certeza elas serão maiores durante esse momento, né? Para essa pessoa que colocou isso, eu diria para ele procurar ajuda agora, não espere a pandemia passar, sabe? Tem os atendimentos virtuais, tem muitas pessoas já atendendo de forma presencial e outros de forma virtual, mas procurar uma ajuda agora, né? Não esperar que acabe a pandemia para daí tomar uma providência. Isso. Você tocou no assunto que eu gostaria de abordar, que é justamente muitas pessoas estão pensando em procurar ajuda e necessitam de ajuda, mas como fazê-lo numa época que nós estamos impedidos ou com dificuldade de locomoção, de acesso? Eu soube que você, a Michele também e a própria Simone, em um grau um pouco menor, estão fazendo atendimentos à distância. Fala um pouco sobre a sua experiência, por favor. Olha, eu me surpreendi bastante com essa nova forma de atendimento. Eu já fazia atendimento online para um paciente que estava em terapia, quando viajava, quando saía, e para não interromper, a gente fazia sessões de forma online. E achei que fosse ter alguma dificuldade até de aceitação dos pacientes em relação a isso. Alguns pacientes meus de terapia realmente não aderiram. Falaram que não conseguem, que precisam do olho no olho, que desse jeito não dá, ficam constrangidos, não conseguem. Então, alguns interromperam. E outros deram continuidade e até agora já me disseram que, quando voltarmos à forma presencial, eles preferem continuar online, né? Porque, principalmente em São Paulo, o deslocamento até o consultório é muito difícil. Dia que chove, aí já não vem ninguém, porque o trânsito fica travado, né? Então, algumas pessoas já manifestaram assim, a vontade de continuar o atendimento de forma online. Então, acho que são algumas coisas que vieram, e algumas outras coisas que estão acontecendo assim, durante a pandemia, né? Esse isolamento, vieram para ficar. Né? Acho que já era uma tendência e isso acabou alavancando, essa necessidade trouxe essa Michele, nós falamos até agora só coisas relativamente não muito boas nesse isolamento. Até a Simone falou dor nas costas, assistir série, mas isso é tão gostoso, né? Então eu queria que você falasse, existe alguma coisa boa que a pessoa, pelo menos, pode tornar bom nesse isolamento? Então, eu vou começar por pelo menos uma percepção que eu vejo dos próprios profissionais. Uma é a referência e contra-referência, que a gente percebe, inclusive, mantendo a atenção, né, em saúde mental, a atenção na psicologia, e o paciente aderindo. Então, eu acho que é positivo a gente tanto ver essa referência, essa contra-referência funcionando,
e a gente vê, por exemplo, a confiança do paciente em seguir ou iniciar um atendimento online. A tecnologia, eu acho que é uma realidade que a gente vai ficar, muita coisa como a Aida falou, então eu vejo como positivo a gente poder usar de outras formas, usar melhor, rever como é que a gente usa as tecnologias na informação, em saúde, as mídias sociais, o poder olhar, estudar mais o impacto disso no nosso paciente. Então, a gente vem falando de um crescente do quanto que a internet impacta. Então, eu vejo como muito positiva o uso da internet nessa assistência. Eu vejo também como positiva as experiências dos pacientes que talvez não tinham tempo para si ou para a família e estão vivenciando, reconhecendo os filhos. Eu, particularmente, também tenho experienciado um pouco disso, vivenciando mais com os meus. Então, eu vejo também como positiva esse retorno da gente ao lar, às vezes até reconhecendo também hábitos, a alimentação, poder produzir os próprios alimentos, uma vez que aqui, por exemplo, alguns aplicativos já deram até problema, então eu vejo como positivo. Também vejo como positivo algumas pessoas se permitirem compreender os motivos pelos quais elas não conseguem algum cuidado consigo ou os cuidados que a gente fala, né, nessa adesão ao tratamento. As pessoas que se abrem para compreender de uma forma mais ampla o que acontece, é bom. E a gente sai daquele papel de repetir o que ele tem que fazer. Eu sempre brinco com os pacientes. Você sabe o que tem que fazer. E a gente vai tentar buscar compreender os motivos pelos quais isso não acontece. Então, eu particularmente também vejo muita coisa positiva acontecendo nesse processo aí que a gente está vivenciando. Aí ficaria até mais um pouquinho, mas tá bom. Simone, pode falar, Aida, pode ser, pode falar. Eu queria complementar isso, né? Que eu acho que a gente tem que buscar mesmo coisas positivas dentro desse processo todo, né? Então, primeiro, uma aceitação da situação, e a gente se adapta, né? Como eu disse já anteriormente, mas assim, a gente buscar coisas positivas. Então, essa proximidade com a família, né? Tem famílias que saem de manhã, todo mundo sai de casa de manhã e retornam muito tarde da noite, e mal tem tempo de se falar, né? Então, agora, isso pode ter trazido alguns conflitos, mas pode ter trazido também proximidade, a busca da intimidade, né, entre as pessoas, olhar realmente, olhar para o filho, olhar para o marido, olhar para a mãe, olhar para o pai, e ter essa convivência mais de perto. Eu acho que isso foi um ganho. O diminuir o ritmo, né? A gente tinha uma vida super louca, corrida, tal. De repente, nós somos obrigados a parar tudo. Então, será que na volta a gente precisa voltar naquele ritmo? Será que a gente não pode ter uma vida mais saudável, com mais tempo para a gente mesmo, para a família? Uma outra coisa que eu acho positiva nesse isolamento é o tempo que você pode ter para olhar para si mesmo. Eu acho que esse é um momento estratégico para isso. E cada um pare um pouquinho e olhe para si mesmo, né? Como que eu me sinto? O que que eu quero da minha vida? Quais são meus sonhos? O que me dá prazer? Né? Qual a minha motivação? Sim. O que eu quero fazer depois que tudo isso passar? Então, acho que essas coisas são coisas positivas que a gente tem que aproveitar esse momento. O momento é agora, de se preparar para esse depois. Nós temos um comentário, só um minutinho, que é sobre uma paciente que está se queixando justamente que ela fez a cirurgia faz 6 meses e depois ela não conseguiu acompanhamento médico com a equipe multiprofissional, porque nós sabemos que é importantíssimo a equipe multiprofissional no resultado. Vocês, psicólogos, que hoje são o foco desta conversa, mas tem o educador físico, tem nutricionista, então tem uma série de pessoas envolvidas no resultado final, o bom resultado final esperado para esses pacientes. E ela está se queixando justamente como que ela ela perdeu o segmento, mas aí é o que nós comentamos, dá para fazer o teleatendimento psicológico, dá para fazer um exercício físico com o educador físico,
que a Simone falou, a distância, um atendimento médico, existem diversas plataformas para isso, inclusive os convênios eles oferecem. Então, fica a dica aí para essa nossa ouvinte que existe uma possibilidade e ela deve realmente recorrer a isso. Eu vou agora perguntar para a Simone. A Simone é novinha, deve ter criança pequena, tudo, e convivendo com o marido dentro de casa. Como que é isso? É uma situação difícil, realmente os relacionamentos conjugais estão afetados? O que você tem lido a respeito? Olha, comenta um pouco. A minha criança pequena tem 22 anos, mas eu vou falar... acho que não, deve ter uns 10. Mas eu vou falar a respeito do meu lado profissional. Veja, o que eu percebo é assim, até uma das resistências, muitas vezes, a fazer psicoterapia online é justamente por não ter esse enquadre do sigilo. Muitas vezes as pessoas querem falar da sua vida, mas não tem essa possibilidade do sigilo, porque não tem esse setting, né? esse local protegido para falar de si. Porém, sempre se arranja uma maneira de se manejar o horário, de se adequar e as coisas se acertam, né? Porém, os relacionamentos realmente estão sofrendo uma aceleração do tempo, ou seja, aquilo que a pessoa viveria talvez em 3, 4 anos ficou condensado nesse período da pandemia. E os casais que não estavam bem estão tendo que confrontar com o fato de não estarem bem. O que pode ser desagradável, porém não ruim. Uma vez eu li uma frase que me marcou muito, do Newton Bonder, que é um rabino, e ele dizia: o amargo é um sabor da vida. Não é porque é amargo que é ruim. Então, assim, muitas vezes nós temos vivências amargas, vivências que são doídas, difíceis, mas não necessariamente elas são ruins, porque no final das contas elas podem ser muito produtivas, né? Haja vista uma dor cirúrgica, haja vista uma experiência de ficar 15 dias tomando líquido, mais 15 comendo papinha, mais 15 dias, né? São difíceis, mas no frigir dos ovos as coisas acabam produzindo situações bem... Dizem que os melhores filhos são aqueles de partos mais laboriosos, entendeu? Então, realmente, essa vivência que ficou encapsulada, condensada e comprimida com os filhos, com os familiares, e mesmo com os nossos idosos, veja bem, a convivência com os nossos idosos, eles estão tendo que confrontar situações muito particulares. Por exemplo, eu não posso ir a um shopping, eu não posso me envolver com as pessoas, eu não posso ter contato com os meus amigos, eu me vejo isolado, confrontando com o fato de que eu realmente sou um velho. Isso é muito difícil, gente. É muito difícil. Tiraram da minha mão a minha competência, a minha utilidade. Isso é muito difícil. Então, nós estamos condensando, encapsulando, sabe, comprimindo coisas que viriam com muito tempo, estão sendo condensadas, né? Estão sendo aceleradas. Nós sofremos uma aceleração do tempo em tudo. Perfeito. Michele, eu gostaria que você, continuando esta observação da Simone, falasse como será a pessoa depois do isolamento do ponto de vista psicológico. Eita, que desafio. Sobrou para você. Bola de cristal. E você tem 3 minutos só, porque depois tem a palavra final de cada um de vocês, hein? Tá bom. Essa é uma pergunta importante, primeiro, para cada um se fazer, né? Que pessoa eu quero me tornar, né? Que pessoa eu estou me tornando? O que eu estou trabalhando em mim para viver esse né? Essa pós-pandemia, ou enquanto até essa adaptação vem, porque a gente já percebe que algumas coisas estão retornando. Aqui em Brasília mesmo a gente teve um decreto do governador já liberando, né, algumas atividades, então a gente vai realmente se voltar para isso. Então, talvez as pessoas que tinham muito medo possam não ter mais tanto medo, as pessoas ou têm mais medo. Então, eu acho que existe um chamado, uma atenção para cada um, que pessoa quer se tornar nesse pós-pandemia,
falando desde usar, eu gosto de uma palavra que um autor aí de Recife diz, que nós temos aí não a criatividade, mas a combinatividade. Então, o que a gente vai combinar para seguir nesse pós-pandemia, né? Falando desde esses aspectos, como a Simone falou, desde aquilo que é amargo, que vem de dor, que vem de sofrimento, e sofrimento a gente diz que é passar por, o que a gente leva aí para esse pós-pandemia? Então, acho que essa é uma pergunta boa para todo mundo voltar para si e fazer. Tá ótimo. Bom, nós temos 5 minutinhos, eu vou pedir para a Aida fazer as considerações finais sobre o que ela julga importante, deixar de mensagem para quem está nos acompanhando. Bom, eu acho que o que eu posso deixar de mensagem seria que cada um de nós, né, aproveitássemos esse momento, né? Espero que seja único na nossa vida, que a gente não se repita, né? Mas que a gente aproveite esse momento, né? Para uma coisa que eu tenho pensado, de procurar sair de tudo isso melhor do que a gente entrou de alguma forma, né? Então, vamos nos reinventar. Durante esse tempo que a gente está em casa, as pessoas que estão mais reclusas, mais isoladas em casa, então aprender alguma coisa nova, uma coisa que você... Porque a gente está perdendo muita coisa com esse isolamento. Então, é importante colocar uma coisa nova, prazerosa no lugar. Então, assim, não alguma coisa, eu gosto de ler, então tá bom, vou ler bastante. Tá, tudo bem, mas uma coisa que você não fazia, faça uma coisa nova. Agregar. Então, agregar, né? Então, por exemplo, né, sei lá, comece a fazer uma aula de dança, tem os vídeos disponíveis na internet, então comece a dançar, a levar isso para a sua vida, né? Então, isso é uma coisa assim para agregar. Aprender uma língua, fazer alguma coisa, né? Fazer um curso online, usar o seu tempo para você sair melhor do que você entrou, né? Você se ocupa de forma prazerosa, que é uma coisa que você tem vontade de fazer. E uma outra coisa que eu falei há pouco, né, da gente fazer um retorno, né, entrar em si mesmo, se observar e se questionar, então, da faxina interna seria, né? Então, a gente fazer essa faxina também externamente, para a gente organizando o externo, a gente ajuda a organizar o interno. E aí partir para a questão da solidariedade. Eu acho que o momento é de solidariedade. Tem muita gente passando muita dificuldade. Então, que a gente separe aquelas coisas que a gente não usa mais e possa fazer doações, que a gente se preocupe, que a gente se ocupe das pessoas menos favorecidas, que estão com muita dificuldade de sobrevivência. Então, solidariedade faz bem emocionalmente, nos ajuda psicologicamente. Você sabe aí, daqui uma vez, eu sou religioso, costumo ir à missa, e o padre uma vez falou que aquela roupa que faz 1 ano que você não usa, ela não te pertence, dê para alguém. Simone, suas considerações aí finais. Se engatando um pouquinho no que a Aida falou, dizem que a melhor maneira da gente aprender é ensinando ao outro, né? Então, procurar essas pessoas que estão um pouco desesperadas com o ganho de peso, que diz que nós não estamos só sofrendo do coronavírus, mas dos coronaquilos também, né? Procurar se refletir sobre como você ensinaria o outro a perder peso. Eu acho que no momento em que você vai ensinar ao outro como perder peso, e todas as pessoas que já fizeram alguma dieta na vida sabem o que engorda, o que não engorda, o que pode, o que não pode, como você ensinaria uma pessoa que precisa a perder peso? E tentar refletir um pouquinho sobre isso. Eu mesmo escrevi um livro, assim, falando um pouquinho desse método, né? E eu acho que no momento em que você ensina o outro, você reaprende para você. É a melhor maneira. Michele? Bom, eu vou pegar aí a tua fala, doutor, porque eu achei importantíssimo. Quando a gente fala de enfrentamento de estresse, a gente olha o enfrentamento que a gente chama foco no problema, foco na emoção e o enfrentamento que a gente chama religioso espiritual. Então, é muito importante, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de sentido da vida. Então, é algo importantíssimo a gente conseguir olhar para essas várias dimensões, a dimensão biológica, a dimensão relacional, social, psicológica, e olhar para a dimensão espiritual, de sentido, o sentido que a doença tem, o sentido que os relacionamentos têm, o sentido que a gente tem aí relacionado à vida, e olhar para isso, para a fé, para a esperança,
por exemplo, que a gente agora está vivendo situações que a gente não tem tanta aquela previsibilidade, mas que a gente precisa muito trazer e resgatar esse enfrentamento espiritual. Ele é muito importante. Olha, nós estamos, infelizmente, com o tempo se esgotando. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Este foi um Body Live extremamente prazeroso de conduzir. Eu só não vou pedir o laudo sobre a minha pessoa para vocês, ainda mais depois do que eu fiz com a internet, né? Mas muito obrigada. E eu convido a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, para a sociedade agradece a sua presença e está à disposição sempre em outros Body Lives para que nós possamos trazer conhecimentos e esclarecimentos para a população obesa, para a população que já deixou de ser obesa, para a população que tem interesse em saber conceitos importantes que a nossa sociedade possa trazer. Então, até o próximo Body Live. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigada. Prazer boa nosso. Noite. Tchau. Obrigada. Bom ver vocês. Tchau, tchau. Tchau. Eu tinha diabetes, ainda tenho diabetes, mas era de um controle muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas de saúde por conta dessa diabetes, tá? Inclusive aí um problema renal que era bastante sério, né? O médico havia comentado comigo, me alertado, inclusive, que se eu não conseguisse controlar os níveis de glicemia, fatalmente eu acabaria fazendo hemodiálise por conta desses problemas. Sim, tenho. Minha mãe era diabética, meus tios são diabéticos, eu tenho irmãos diabéticos, é aí uma herança familiar também, né? Minha mãe, depois de um certo tempo já com diabetes descontrolado, descompensado, com controle muito ruim, ela perdeu a visão, né? E ela praticamente não enxergava mais, ela tinha muita dificuldade de mobilidade, né? Já não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia ou andar sozinha, né? Quer dizer, isso trouxe uma qualidade de vida muito ruim para minha mãe, nesse período que ela ficou diabética e perdeu a visão. Então, meus irmãos também têm uma série de problemas, não perderam a visão, né? Mas assim, tem as limitações que a doença traz, né? Limitações físicas, limitações psicológicas também, né? Porque, como eu te falei, o diabetes não traz só problemas físicos, né? Ele te deixa depressivo também por conta de toda a situação, de todos os problemas que a doença provoca, né? Então, sua cabeça também não fica legal por conta disso.